Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, eu não ficaria em paz se eu não pregasse sobre ele. Poderia falar tantas e tantas coisas, mas como eu quero rezar com vocês também, eu vou pegar apenas 3 pontos deste evangelho, que na minha oração de hoje, o evangelho mexeu muito com aquilo que eu creio, que eu quero, que eu faço, e com certeza ele tem uma palavra também para você. Toda palavra que nós lemos, nós temos que colocar na cabeça uma coisa: é como uma receita médica. Se você lê a Bíblia diferente de como você lê uma receita médica, você está lendo a Bíblia errada. O que eu quero falar com isso? Qual é a comparação, a metáfora que eu estou usando? Você ler a receita médica não vai te curar. Você apenas ir no médico e colocar a receita num quadro lá na sua sala não vai te curar. Você mostrar para todo mundo que você saiba a receita de cor não vai te curar. O que é que vai te curar? Fazer o que está escrito, tomar o que está escrito, no horário em que está escrito, ou seja, praticar. O médico te passa a receita e você tem que praticar nos horários, nos exames, naquilo que lhe foi pedido. Muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem versículos de cor da Bíblia, muitas pessoas têm em casa até um altar da Bíblia, mas quando entra a prática, parece que uma coisa é a minha vida e outra coisa é aquilo que eu leio. E a Bíblia mesma vai dizer: infeliz daquele que lê, daquele que ouve e não pratica. Jesus vai dizer que parece um homem louco que construiu uma boa casa sobre areia. Bastam as tempestades, os ventos e as enchentes e a casa cai. E o problema é que quando a casa cai, estas pessoas são aquelas que ficam revoltadas contra Deus e gritam: ah, por que, meu Deus? Volta, volta, olha lá atrás o que você fez, olha lá atrás com quem você fez, olha lá atrás o que você não fez. Ou seja, nós não praticamos a palavra, nós não a colocamos em prática. E o evangelho que nós ouvimos, depois você pode ler este evangelho, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 28. Tudo que eu vou falar aqui, esses 3 pontos, estão contidos neste evangelho. Foi o evangelho que nós ouvimos agora. Eu vou repetir algumas partes por causa da gravação, para que a pessoa se situe no que está acontecendo. Primeiro ponto: enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes. Aí Jesus vai revelar que ele está indo para Jerusalém para ser flagelado, crucificado e morto, mas ele ressuscitará ao 3º dia. Amém? Quem entendeu isso? Isso aqui é tranquilo, não é? Qual é o primeiro ponto que eu quero refletir com você? Para de pensar que você é o que você nunca será. E o que você nunca será? Todo mundo. Você só pode ser uma coisa: você mesmo. E enquanto você não for você, você terá tudo para ser feliz e não vai ser feliz. Aí quem não se deu de presente, quem não se presenteou com a própria vida, aí fica buscando felicidade fora. Aí trabalho a semana toda para dividir o salário em 4, para meter o pau no dinheiro na festa de final de semana, porque eu tenho que ser feliz e lá eu sou. Ou ter o último celular, ou um carro bem luxuoso, ou aí se ou vai. Mas tem um problema: quando você adquire isso, a felicidade dura um instante. Passam dias, horas, minutos, você vê que aquilo não te fez feliz. E o que é que nos faz feliz de verdade? Ser a melhor versão de nós mesmos,
e oferecer isso a Deus e ouvir a Deus. Toda vez que você for ler a Bíblia, há algo que muitas pessoas não sabem e nós precisamos saber. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure saber, Jesus está falando para quem? Ele está aonde? Porque existem vários discursos de Jesus para pessoas diferentes. E Jesus disse à multidão. E Jesus disse a Zaqueu. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse às crianças. Pegou uma criança. Porque Jesus vai falar de acordo com o nível que a pessoa entende. Se você sentar numa mesa onde só tem médicos e eles começarem a discutir exames, você não vai entender absolutamente nada. Eles têm um linguajar deles. E para o médico entender, você tem que falar a linguagem dele. Isso em todas as áreas profissionais funciona assim. Pega um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, o padre mesmo na sua área teológica, há palavras que quem não é da própria área não entende. E Jesus sabia que se ele falasse do céu, enquanto o céu, só entenderia quem está no céu. Amém? É por isso que ele usa imagem. Eu sou o pastor. Naquela época todo mundo sabia o que era o pastor. Vós sois meu rebanho. A ovelha conhece a voz do pastor. Tinha um homem que plantou trigo. Todo mundo sabia que era trigo. Todo mundo sabia plantar isso aí. Aí veio o inimigo e semeou joio. Tudo. É a erva daninha. Vinde e eu farei de vós pescadores. Ele sabia o que era pescar. Tinha um barco, tinha um vara, tinha rede. Eu sou o redil, eu sou a porta. Por mim as ovelhas entram e saem. Nós conhecemos redil. A porteira não é prisão, é segurança. Eu sou a videira e vós os ramos. A gente conhece. Na minha casa tem um pé de uva. A videira se arranca o raminho, seca. E daí por diante. Jesus ele fala das coisas do céu do jeito da terra. E ele vai falando de acordo com o que as pessoas entendem. Se a pessoa tem um nível de raciocínio maior, ela conhece a palavra, como Nicodemos. Jesus fez um discurso alto. Jesus foi lá em cima com Nicodemos, porque Nicodemos sabia. Então Jesus aprofunda o assunto. Necessário vos é nascer de novo. Um discurso muito bonito, teológico. O vento sopra, ninguém sabe de onde veio, para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do alto. Nicodemos vai conversando com Jesus de igual para igual. Mas Jesus encontrou com uma mulher, uma tal de samaritana, que não tinha tanto conhecimento, mas ela queria ser feliz. Ela queria se sentir amada, mas ela buscava a felicidade fora dela. Ela casou uma vez, deu errado, e ela achava que felicidade era homem. Ela pegou um segundo, também não deu certo. Ela foi para o terceiro, no início muito bom, beijo, sexo, corpo, mas depois azedou como os outros. Aí ela foi para o quarto, também não deu nada que prestava. Ela foi no quinto, também não prestou. Ela estava no sexto. Ela buscava felicidade em homem, e nós buscamos felicidade em quê? O que é aquilo que a gente vai buscando e na hora tá bom, mas depois não serve. No início dá bom, mas depois azeda. No início te alegra, mas depois te machuca. No início o que te dá prazer, depois o que te sangra. Porque estamos buscando da maneira errada. Então ele conversa com ela no mundo dela, e ele vai dizer para ela: oi, dá-me de beber. Por que ele pede para ela de beber? Por que ele não foi num discurso alto? Porque era uma mulher, coitadinha, carente de amor, com um baldinho, e ela foi buscar água. Então ele pede água. Se ela tivesse com pão, ele pediria um pedacinho de pão. Se ela tivesse uva, ele pediria um copinho de vinho. Entendeu como é? Jesus fala naquilo que a gente entende. E no evangelho de hoje eu fiz isso para você entender onde eu quero chegar. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ou seja, quando ele fazia o caminho,
ele tomou os seus discípulos à parte. Completem. Ele tomou os seus discípulos. O que é à parte? Separado. Só eles. Porque ele queria falar com eles. Tem coisa que Deus não quer falar com todo mundo. Tem coisa que Deus quer falar só com você. Tem coisa que Deus quer cochichar no teu ouvido. Tem coisa que não é para o padre saber, é você e Deus. Tem coisa que não é para os outros saberem, é Deus com você no teu quarto. Mas se você não escuta Deus, se você não tira um tempo à parte para estar com o Senhor, você só vai ouvir o que é para todo mundo. E eu não sei se você está me entendendo, porque na nossa vida é assim que funciona. Eu não estou para ninguém. A secretária pergunta: mas nem para fulano? Não, para fulano eu estou. Não acontece isso com muita frequência? Eu estou cansado, não quero sair com ninguém, mas quem está te chamando é fulano. Ah não, com fulano eu vou. Se você não tem intimidade com Deus, parece que você é todo mundo, porque você ouve o que todo mundo ouve. O que Deus quer? Levar você num lugar à parte, que Ele tem coisa para falar que é só para você. Tem sentimentos que vão brotar na oração, que é só para você. Tem promessas que Ele tem, que são só para você. Mas você tem que se permitir ir ao lugar à parte. E a coisa não é simples, a coisa não é fácil. Ele vai dizer para os discípulos: olha, eu vou sofrer, mas o sofrimento não é o fim. É necessário passar por isso para que chegasse. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. A cruz não quer menos, gente. A cruz sempre é... Você nunca pensou nisso não? A cruz é sempre mais. O padre nunca abençoa menos. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Menos para vocês. Não. A igreja sempre faz mais. Padre, benze meu menino. Mais graça, mais bênção, mais saúde. Padre, benze meu carro. Com segurança, com mais paz, mais saúde, prosperidade. Vai à missa, mais alegria, mais bênção, proteção. É sempre mais, gente. É sempre mais. E poderia ser muito mais se você na tua casa tirasse um minutinho para ouvir a Deus. Ouvir o padre é muito bom. Vir à igreja é espetacular. Mas você tem que ter momentos com Deus, porque tem coisa que Ele só fala à parte. Tem coisa que Deus fala comigo, não é na missa. Não é quando eu estou no meio do povo, quando eu estou no meu quarto sozinho. E muita coisa acontece no famoso eureka. Você está pensando em algo, está rezando sobre aquilo. Talvez você reza, Deus não responda, mas fique atento. Quando você menos pensa, aparece a solução. Aparece o caminho. Aparece qual a escolha. Por quê? Porque você foi com Deus para um lugar à parte. E se você por acaso tem vergonha de contar para os outros isso, dentro do seu quarto ninguém saberá. Fecha a porta, se ajoelhe, põe as mãos postas, abaixa a tua cabeça e fala a verdade para Deus. Você que é jovem, que não tem assim uma espiritualidade ainda porque terá ainda muito bem lapidada, fala para Deus hoje. Falou: meu Deus, eu estou ajoelhado aqui, eu não sei nem o que eu falo, mas eu estou aqui porque eu fui à missa hoje, e o padre falou que é assim que faz, então eu estou fazendo. Eu estou aqui, meu Deus. Eu quero que alguém me prove que Deus não está escutando essa oração. Eu quero que alguém me prove que Deus não vai fazer para o jovem aquilo que o jovem entende, porque Deus, eu não falei isso agora, Deus ele vai na altura do... Não é você que... Não, é Deus, ele desce. Deus ele desce. Quando o Zaqueu desce, o que Jesus fala? Eu vou na tua casa. E Jesus, acho que muito carinhoso, deve ter feito assim, ó: eu vou na tua casa. Vai ficar do tamanho dele. E como que Jesus fica no tamanho dele? Entrando no mundo dele. Zaqueu, coitadinho, só levava. Era pequenino, mas só levava, porque era ladrão. Era um traidor. Ele recebia imposto para o Império Romano e parte era dele. E Jesus sabia que ele não estava uma vida legal. Só que Jesus se abaixa, ele fica da nossa altura, ele nos entende.
eu vou voltar a Zaqueu, mas quando você lê aquele texto, Pedro, tu me amas? Na verdade, na tradução, no pé da letra do hebraico, é mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: não é que eu te amo, eu te gosto muito. Quer dizer, porque para eu te amar, eu tinha que fazer o que você fez, eu não estou contra disso não. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te gosto muito. Na terceira vez, Jesus fala assim: Pedro, tu me gostas muito? Sim. Você entendeu? Como Pedro não estava contra daquele amor, ele desce. O verbo é akabasmé. Quer dizer, você me tem amor eterno, amor ágape? Não, te tenho amor filia, filioté. Então Jesus pergunta: filiomé? Sim, filioté. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Pedro chegaria no amor, porque o final da vida de Pedro foi o quê? Morrer crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual Jesus. Não sei se você sabe, Pedro morreu crucificado. Como? De cabeça para baixo. Ele falou: Pedro, não me ponha igual Jesus, me ponha de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como o Senhor. Nessa hora Pedro disse: eu te amo como o Senhor me ama. O Senhor morreu por mim, agora eu estou morrendo por ti. Pedro chegou lá, só que ele teve que fazer uma caminhada. E Jesus respeita a caminhada. Jesus respeita o estágio que eu estou, o estágio que você está, porque Deus não nos compara. Nós somos únicos para Ele. Por isso que você não deve se comparar. Eu vou falar sobre isso. Mas voltando a Zaqueu, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, Zaqueu ficou tão assim, encantado com a simpatia de Jesus, que Zaqueu disse assim: Jesus, se eu contar para meus amigos, se eu for lá em casa, ninguém vai acreditar. Naquela época não tinha selfie, né? Não tinha selfie. Aí Jesus falou assim: o que você quer falar comigo, Zaqueu? Se o senhor não importar, eu queria convidar os meus amigos. O que Jesus respondeu? Zaqueu, os teus amigos são meus amigos. Como que eu sei disso se não está escrito na Bíblia? Porque depois que Jesus vai para a casa de Zaqueu, os publicanos ficam criticando Jesus, os fariseus. Jesus se senta à mesa e come com cobradores de impostos e pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. De onde surgiu tanto cobrador? Porque os amigos de pecador, pecador é amigo de quem bebe, bebe, amigo de quem fuma, fuma. Zaqueu tinha quais amigos? Quem roubava como ele. E foram com esses que Jesus sentou-se à mesa e deu a cartada: Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa, a salvação entrou no teu coração. E naquela hora eu penso que vários que estavam à mesa se sentiram chamados a uma mudança. Zaqueu, desce. Eu não quero falar com você aqui na praça, porque o que eu vou falar para você não é para esse povão escutar, não. O que eu vou falar para você é para você. Eu vou na tua casa. Jesus levou os discípulos a um lugar à parte. Jesus chamou Zaqueu a um lugar à parte. Que lugar? A casa. Tem lugar melhor do que a nossa casa? Viajar é bom, voltar é melhor. Dormir em hotel é gostoso, mas a nossa cama é melhor. Comer coisa gostosa passeando é bom, mas comer a sua comida na sua casa, no teu prato, é melhor. Então casa é lugar da intimidade, é lugar da verdade. É lá que Jesus quer estar, à parte. Quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E o Pai que vê segredo recompensará. Como anda a sua vida de oração? Você tem tido momentos à parte com o Senhor? Não passe nunca perto de uma igreja sem entrar para um pequeno momento de oração, nem que seja um Pai Nosso, um sinal da cruz bem feito, ou chegar na porta da igreja. Se você estiver com pressa, chega na porta da igreja: Jesus, passei só para tomar a bênção, fica comigo, me orienta. Vai. Tem gente que passa, volta, nunca entra numa igreja, nunca está com Jesus à parte.
Uma coisa é você estar no meio dessa multidão aqui, ó. Outra coisa é você estar ali na capelinha, só você e ele. Só você e ele. É na intimidade, é a parte. Aí o que você vai sentir lá, talvez você não sinta aqui. O que você vai escutar lá, talvez não escute aqui, porque tem coisa que Deus só fala à parte. Aqui eu passo para o segundo ponto. Rádio. Hoje em dia a maioria de rádios são digitais. Mas como muitos aqui, eu também peguei aquele rádio que tinha uma rodela assim, ó, um botão, e você tinha que ficar procurando a estação. E de vez em quando a estação sumia. Aí começava, não é assim? Aí passava um tempo, aí alguém via com um pedaço de bombril. Põe nessa antena aí. Aí falava, você lembra disso? Aí põe um bombrilzinho, aí falava. O que é que estava errado neste rádio? Ele perdia muito fácil a sintonia. A gente falava isso. Sintoniza tal estação para mim. Lá em casa minha mãe tinha num pedaço de papel de pão as rádios que ela gostava com a sintonia. Ela olhava a rádio, via lá um número, ia lá no botão e procurava. Ficava um negócio andando para cá e para cá assim, ó. Um dia eu contei isso na catequese. Oi, padre, o que é isso? A gente nunca viu. Falei, chatos, modernos. Na minha época tinha, punha para um lado, punha para o outro, e ficava chiando. Eu estou contando isso para falar do segundo ponto. Se você não tiver uma boa sintonia com Deus, você vai achar que está ouvindo uma coisa, você está escutando outra coisa. Ou já vai achar que Deus quer uma coisa e Deus está querendo outra coisa. Já aconteceu na sua vida de você estar conversando com a pessoa um assunto, a pessoa está falando de outra coisa e você acha que ela está falando do que você está falando? Um dia aconteceu isso comigo, com a minha mãe, uma coisa muito boba. Minha mãe, voltando do grupo de oração, encontrou com uma amiga. E a amiga estava falando com ela que gostou muito de um kairós que eu preguei lá em Itaúna. E teve uma senhora de Itaúna, que eu não me recordo o nome, ela me mandou um pastel doce, que na verdade é um pastel de carne, mas ele tem açúcar e canela, muito gostoso, é uma mistura, né? Minha mãe chegou em casa e disse assim, olha, encontrei com uma pessoa que te mandou um abraço, falou, gosta muito de você. Na hora eu falei, é a mulher do pastel. Eu falei, ela me deu um presente maravilhoso, tem até uns ali para partilhar com a senhora. Mas que coisa, ela não me falou nada. Eu falei, deve ser que não era para a senhora saber, mas ela me deu pastel, ela falou que fez. Mas ela não faz pastel. Mas será que ela comprou e ficou com vergonha? Depois que ela me mostrou a foto, essa mulher não, mãe. Nós estamos falando de mulher diferente. Gente, se isso acontece entre nós, cuidado. Isso pode acontecer também assim, ó. Se acontece entre nós, acontece com nós e com Deus. O evangelho de hoje fala sobre isso. Jesus está falando de uma coisa, a mãe dos filhos de Zebedeu está falando de outra coisa. Ela pensava que Jesus era um líder político, que Jesus chegaria em Jerusalém, faria uma revolução, correria com Pôncio Pilatos e ele seria o rei. Aí a mãe disse, opa, se Jesus vai ser o rei, deixa eu garantir o lugar dos meus filhos. E a mulher chega, chamou Jesus à parte. Não basta estar à parte. Qual a intenção? Para quê? Que você está querendo? Ela disse assim, Jesus, manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Entenderam até aqui? Ela está falando de que reino? Jesus, o rei de Jerusalém. Ele ia libertar o povo e seria o monarca. Jesus escutou isso, mas ele entendeu o quê? Ela está pedindo que eles se sentem do meu lado no reino de Deus, lá no céu. Aí Jesus disse assim, você não sabe o que você está pedindo? Por acaso eles podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando de qual cálice?
o cálice da paixão, o cálice da cruz, o cálice da morte. É aquele cálice lá no Getsêmani que ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. É o cálice da agonia. Jesus falou assim: mas eles podem beber o cálice que eu vou beber? A mulher está achando que Jesus está falando de qual cálice? O cálice do rei. Porque quem senta à direita do rei e à esquerda do rei num banquete não tem cálice. Eles tomam no cálice do rei. É uma honra perante todos os convidados. O rei, ele toma, coloca o cálice no meio. Quem está à direita também toma. Quem está à esquerda toma do mesmo cálice. União, amizade, confiança. E ali o rapaz vai sempre enchendo o cálice com o melhor vinho, que é o vinho do rei. Este é o cálice da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela está falando de um cálice de honra. Jesus está falando de um cálice da dor. E ela falou: sim, eles podem beber. Os dois responderam: podemos beber. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber, mas quem vai sentar na minha direita ou esquerda não depende de mim, depende do meu Pai. E os dois saíram satisfeitos. Todos os discípulos morreram mortos, com espada, a pedradas, decapitados. Os dois filhos de Zebedeu morreram também mortos por causa de Jesus tomar o cálice. Só que eles estavam achando que era o cálice da honra, era o cálice da paixão, do sacrifício, do martírio. Gente, se aconteceu isso na Bíblia, pode acontecer isso com você. Você põe na sua cabeça que aquela pessoa é para você. Deus está falando outra coisa, você está entendendo o que você quer entender. Deus está falando que não é para você trabalhar em tal lugar, mas você quer, porque você quer, porque o salário é maior, não importa, é você que quer. Aí você vai mudando as coisas. Não, porque se sair a entrevista é porque Deus quer. Aí você acha que Deus está falando uma coisa, Deus está falando outra coisa. Aí no final a coisa dá errada. Aí você vai culpar a Deus, sendo que lá atrás Deus perguntou: mas você pode beber desse cálice? Posso. Você não sabe o que está falando. Jesus disse: não sabeis o que estáis pedindo. Gente, dobra o teu joelho no chão e bate com o pé na boca se a mão não chega. Quando você reza e Deus não atende, coitado de nós se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede, porque na maioria das vezes não sabeis o que estáis pedindo. Quanta graça que a gente pede e que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos será desgraça. Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Por isso que muita coisa que você pede, você não tem e não terá, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus tira uma coisa pequena hoje para te dar uma maior depois. Então cuidado, gente. Vamos aumentar a nossa sintonia com Deus. Assim como o rádio não pode chiar, você não pode estar fora da sintonia. E como que eu entro em sintonia com Deus? Estando à parte com Ele, participando da Santa Missa, confessando, fazendo o bem, fazendo o que deve ser feito, evitar fofoca, intriga, calúnia, cambalacho. Não seja esperto como a maioria do povo é, passando a perna nos outros, querendo ganhar dinheiro fácil, traindo, mentindo. Isso tudo vai tirando a sua sintonia. Mas quando você está na sintonia perfeita do rádio, o som é limpo, claro, você ouve tudo perfeito. Mas tem hora que perde a sintonia, né? Eu lembro quando tinha esse negócio de sintonia, eu falei um pouquinho aqui, o cara falava: não percam, festival de massas da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É tipo... Aí começa uma música. Minha mãe: que dia que é? Eu falei: mãe, não entendi. Quanto que é o ingresso? Pelo que eu entendi, parece que é R$50. Tudo errado. Saiu da sintonia. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus falando de uma coisa, ela falando do outro, e os dois achando que estão falando da mesma coisa. Cuidado. E último ponto:
Antídoto para inveja, para despeito, para concorrência, é você não se irritar com aquilo que o outro é, tem e faz, mas volver o teu olhar para dentro de você e melhorar você. Você faz muito se melhorar você, não fique preocupado com os outros. O Evangelho vai dizer, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados. Por que ficaram irritados? Porque os dois queriam a direita e a esquerda. Espera aí, mas se eu conheço quem eu sou, se eu conheço o meu lugar, eu não tenho medo de que ninguém tome o meu lugar. Naquele momento eu poderia até dizer, ou um dos 10 poderia pensar, bobo dos dois, querer sentar à direita e à esquerda. Eu me conheço, sou amigo dele, o sigo, uma cadeira com certeza é minha. Quando você fica irritado com aquilo que o outro tem, com aquilo que o outro conseguiu, com aquilo que o outro está fazendo, é porque você acha que a sua felicidade é ser o outro. Eu acabei de dizer que não é. A sua felicidade é ser você, fazer o que é para você fazer, para você ter o que é para você ter, para você poder o que é para você poder. Guarde uma coisa, gente, isso eu aprendi com muito custo. A gente nunca tem o que é do outro, você tem o que é seu. Você pode ter igual ao do outro, porque você deve ter, mas você ter o do outro, você nunca vai ter. Você nunca vai ter o trabalho do outro, a vida do outro, a saúde do outro, o cabelo do outro. Não, você pode fazer igual, você pode ter o seu, mas o que é do outro, é do outro. O que é teu, é teu. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não quero ser o outro, eu não quero viver a vida do outro. Eu não quero ter que passar a perna para que eu seja melhor que o outro. Sempre o outro. Olhe mais no espelho, contemple mais a tua imagem, olha se você está investindo na tua verdade, se você não fica irritado por pouca coisa. Sabe qual é a causa da maior irritação que nós sofremos? É que o outro não é como eu. Essa é a irritação nas nossas famílias. Por que tem família que briga tanto? Por que tem casal de namorado, em vez de aproveitar um filme, estão nas bitocas, tirando selfie, uma picolé, fica os dois lá com os bicão na praça? Por que os dois bicudos estão lá? Fica a semana toda sem ver, a hora que encontra é para brigar. Eles estão brigando por quê? Por que os dois ficam irritadinhos? Porque os dois brigam para que o outro seja como eu. O meu namorado tem que ser do meu jeito, a minha namorada tem que ser do meu jeito. Aí vai brigar, porque você é você, o outro é o outro. E amor não é igualdade, amor é respeito, amor é diversidade. É você amar o outro apesar de, não é quando. A gente quer amar quando. Eu vou amar você quando? Não. Apesar de, eu te amo. Eu vou amar você quando você falar menos. Não. Apesar de você não falar pouco, eu te amo. Amar o que se é para poder ser o que deve ser. Amar o real para chegar ao ideal. Amar a luz para fazer as pazes com a sombra. Sombra, o nosso pior lado. Aquilo que nós não somos ainda. Gente, essas 3 colunas do Evangelho de hoje, dá para você fazer um retiro de quaresma inteira. Só esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu vou reservar tempo para estar à parte com Deus, para escutar o que Deus tem para falar para mim, para minha família. Eu quero estar em sintonia com Deus, para saber se aquilo que Ele fala é aquilo que eu escuto. No seminário, quando eu tive aula de homilética é a arte da pregação, como que se prega. O professor falava, o grande desafio não é você falar, o grande desafio é você saber o que o povo está escutando, porque o que você fala nem sempre é o que o povo escuta. E isso não, eu pego não é só para mim padre, não. Quantas vezes na sua casa teve uma confusão danada, porque você falou uma coisa, eles entenderam outra.
Você mandou uma mensagem para resolver o problema, a pessoa interpretou de outro jeito. Ah, então você está falando isso. Falou, não é isso que eu quis dizer. Não, eu estou lendo aqui. Eu tenho um conselho para casal, namorado e amigo. Quer manter relacionamento? Nunca resolva problema por mensagem. Porque a mensagem ela é interpretativa. A mensagem não tem olho. A mensagem não tem tom de voz. A mensagem não tem calor humano. Então a pessoa lê, ela interpreta o que ela quer. Quando você está falando frente a frente, a pessoa escuta o que você fala, o seu tom, a vibração, o seu olhar, os seus braços, o contexto ali está. Quem resolve problema por mensagem, você está criando problema. Que a pessoa ela consegue pegar a sua mensagem e usá-la contra você. É por isso que nós temos que ter sintonia com Deus. Porque quando você lê a Bíblia, é como se fosse uma mensagem. Aí tem gente que interpreta do seu jeito. Esteja em sintonia com o Pai. O que o Senhor quer falar a mim? O que o Senhor tem para falar para minha família? Que não é para todos, é a parte. E terceiro, para de se irritar com o carro do outro, com o casamento do outro, com a vida do outro, com o que o outro tem ou deixou de ter. Isso não é da sua conta, não. Cuide de você. Eu cuido de mim, você cuida de você, e juntos nós nos abrimos a Deus. A crítica positiva, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica porque você faz o que eu não faço, você tem o que eu não tenho, e você pode o que eu não posso, isso aí não é crítica nem destrutiva, isso aí é inveja, eu querendo ser o que você é. E a Bíblia está mostrando que é de outro jeito que a banda toca. Eles ficaram irritados porque os dois quiseram ser melhores, e Jesus vai dizer para eles: você quer ser grande? Quero! Então seja pequeno. Você quer ser o primeiro? Yes! Seja o último. Você quer ser Senhor? Uhul! Lave o pé dos outros. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Gente, o evangelho de hoje é uma cacetada bem dada em todos nós, que nem mim foi, mas uma cacetada que eu vou lhe dizer. Falei, então eu tenho que pregar isso hoje à noite. Você tem tempo de estar à parte com o Senhor? Como anda a sua sintonia com o Senhor? E o que tira a sua paz? Você fica irritado com o quê? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Essa noite eu desejo para você serenidade, coragem e sabedoria. Meus irmãos, quem aqui conhece a oração da serenidade? Quem não conhece e quer conhecer? Quem não levantou a mão, você quer o quê, meu filho? Brincadeira. Olha, tem uma oração, e essa oração é muito bonita. Talvez você até já conhece, talvez você não saiba que ela tem este nome. A oração da serenidade, ela é do ano de 1950. E ela foi escrita por um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, não sei se é assim que pronuncia, não é? E a mulher dele disse que escreveu esta oração em 1934. Ela só foi impressa
em 1950, tem muito tempo isso. Só que ele escreveu 3 versos ou 4 linhas, e depois eles acrescentaram. A maioria das pessoas que conhecem a oração da serenidade conhece a primeira parte, mas ela é um pouco maior. Nós vamos depois, amanhã eu vou colocar nas minhas redes lá, você copia. Depois nós vamos providenciar um papelzinho com essa oração para entregar para vocês numa outra ocasião. Mas a oração é assim. Eu vou ler a oração toda, né, para vocês conhecerem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Eu só conheço esse pedacinho. A oração continua. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja feliz nesta vida e supramente feliz com Ele eternamente na vida eterna. Que assim seja. Uma oração pequena, a gente reza poucas vezes, a gente já aprende. Uma oração muito objetiva, mas uma oração muito profunda, porque ela ensina como que a gente vive. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, tristes, insatisfeitas, cabisbaixas, ansiosas, e tudo aquilo que é sentimento não bom. Vamos falar com sentimento ruim, sentimento não bom. E quando você reza a oração da serenidade, o nome já fala tudo. É para você ficar mais sereno, no estresse. E você vê que as pessoas não são muito serenas. As pessoas estão muito estouradas. Qualquer coisa que você fala, uma buzina que alguém ouve, uma campainha numa casa errada, qualquer coisa é motivo de briga, e a pancadaria come solta. As pessoas não estão tendo serenidade. Só que a serenidade, ela tem 2 irmãs, que é a coragem e que é a sabedoria. E no início da oração, porque quando a oração foi escrita, ela era essa pequenininha: Senhor, concedei-me serenidade. Para que você quer serenidade? Para eu aceitar o que eu não posso mudar. Quantas pessoas você conhece que são infelizes porque não conseguem mudar certas coisas? Aí é dor de barriga, é queimação, dor nas vistas, dor na nuca, má digestão, insônia, nervosismo. Porque não podia ser do jeito que é, eu queria que fosse de outro jeito. Meu filho, peça a Deus: oh meu Deus, me dê serenidade para que eu possa aceitar o que eu não posso mudar. Tem coisa que eu posso mudar, mas tem coisa que então o que eu não posso, relax, serenidade. Estava lendo um artigo muito interessante do chinês sobre problema. E o artigo se chama Não Existe Problema. Como que não existe problema? Aí o chinês, eu achei que era um artigo, é um pensamento só. E tem um chinesinho rindo assim. Aí o que o chinês falou lá? Você tem um problema? Aí alguém responde: sim, eu tenho um problema. Aí o chinês pergunta: esse problema tem solução? A pessoa responde: tem. Aí o chinês vai dizer: então não tem problema, resolva. Aí alguém diz: o meu problema não tem solução. Aí o chinês fala: então não há problema. Se não tem solução, toca a tua vida. Tem solução? Resolva. Não tem solução? Serenidade.
Muitas pessoas sofrem porque quer ajudar quem não quer ser ajudado. Você dá conselho, você orienta, você mostra o caminho, e a pessoa não quer. Ela já falou com você, eu não quero. Aí você fica sofrendo porque a pessoa não muda. Você fica sofrendo porque a pessoa não leva a vida a sério. Você fica sofrendo que a pessoa não trabalha, que a pessoa não estuda, que a pessoa não está no caminho de Deus. Meu filho, você não pode mudar o outro. Serenidade. Ele está plantando e ele vai e aprende por amor. Quem não aprende por amor, aprenderá na dor. Todo mundo aprende, por bem ou por mal. Então você, serenidade. Eu fiz o que eu podia, o outro não quis, então o problema é dele. Eu fiz o que eu podia, chamei, orientei, aconselhei, ajudei aonde eu podia. E aqui para nós abrir um parênteses: antes de ajudar alguém, veja se o problema que ele está não é maior do que a sua força de ajudar. Porque tem uma história árabe, que aqui nós não temos isso, mas que caiu um homem na areia mofetiça. Você escutou, né? Cai na areia e vai afundando. Aí ele estava com a areia aqui, ó. Ele falou com alguém assim: ô, me ajuda, me ajuda. Outro falou assim: eu não tenho corda, então pula aqui e me tira. Aí o cara pulou. Só que o buraco era mais profundo do que ele. O que aconteceu com os dois? Morreram. Então, antes de você ajudar alguém, veja se você vai ajudar ou atrapalhar. Ah, padre, mas eu ajudei com boa intenção. De boa intenção? E guarde uma frase que eu tenho ela comigo: eu não posso tocar numa ferida se eu não sei como curá-la. Tocar na ferida, todo mundo toca, mas a hora que está sangrando e doendo, agora eu não sei o que eu faço, eu não sei curar isso aí. Se você não sabe curar, não mexa. Se você não sabe como ajudar, reze pela pessoa, senão você vai piorar a situação. E se você não consegue fazer nada, se você não consegue mudar a situação, serenidade. Peça a Deus: meu Deus, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar. Serenidade é paz, é tranquilidade, é consciência tranquila. Mas para aquilo que você pode mudar, não é serenidade que você precisa. Nós precisamos de quê? Coragem. Eu gostei de um poeminha que eu escutei. Claro que não é isso que a palavra significa, mas a escritora vai dizer que quem age colore a própria vida. Quem age coloca cor na existência. A cor é de quem age. Coragem. Gostei disso. Porque o mundo está perdendo a cor, porque as pessoas estão muito serenas com tudo, com aquilo que não pode mudar e com aquilo que poderia mudar, só que ela está esperando que alguém faça. Gente, desculpa a franqueza, estou falando para ajudar você. Tem certas coisas na sua vida que só você pode mudar. Se você não fizer, ninguém fará por você. Serenidade, aquilo que eu não posso mudar. Coragem, para eu mudar o que eu posso, para não ficar esperando. E tem o terceiro: sabedoria. Sabedoria para quê? Para eu saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que eu posso mudar, que Deus me dê coragem. O que eu não posso mudar, que Deus me dê serenidade, e que Ele me dê uma redobrada sabedoria, para eu saber quando é uma, quando é outra, porque de vez em quando a gente fica um pouco perdido. O que a gente não pode mudar, a gente tem coragem. O que a gente poderia mudar, a gente tem serenidade, fica esperando. A oração é só essa. Já aprendeu a oração? Senhor, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar, coragem para as que eu preciso mudar, e sabedoria para que eu possa discernir uma da outra. Reza todo dia isso, gente. Fala que está do seu lado assim: reza todo dia. Está precisando, está precisando. Reza.
Como que eu sei que a maioria de nós precisa rezar isso? Olha para cá. Se você tivesse serenidade por aquilo que você não consegue mudar, você não ficava brigando com as pessoas para elas serem diferentes do que elas conseguem ser. Ah, meu filho tem que ser do meu jeito. O meu namorado tem que ser do meu jeito. O meu marido tem que fazer assim. Meu filho, nesse caso aí não é coragem, é serenidade. Você não consegue mudar o outro. Faz assim, ó. Faz assim. Cruza a mão. Soltou. Isso, cruzou. Soltou. Cruzou. Soltou. Pronto, esse é o teste. Eu te dei três opções de você cruzar a mão de maneira diferente. 99% de todos vocês cruzaram do mesmo jeito as 3 vezes. E quer ver o que é pior? Você está tão bitolado em viver uma vida na zona de conforto. Cruza a sua mão agora com os dedos trocados. Quem cruza com o direito por cima, coloca o direito por baixo. Ou quem cruza com o esquerdo, coloca o direito. Se você cruza assim, é só trocar. Olha como que é incômodo. Parece que não encaixa. Rapidamente você volta. E tem gente que não consegue fazer isso aí. Se a gente não consegue mudar o modo que cruza as mãos, como que você está tentando mudar o gênio do outro? A vida do outro? O jeito que o outro vê o mundo? Se você quiser saber, cruza a mão de novo do seu jeito aí. Do seu jeito. Quem cruzou o dedo direito em cima? Quem cruzou o dedo esquerdo em cima? Tá. Você sabe por quê? Não? Quem cruza o dedo direito em cima, a pessoa ela é sentimental, ela é inocente, ela não vê a maldade nos outros, por isso que muita gente te passa para trás. A pessoa segue muito o coração e ela confia muito nas pessoas. Quem cruzou o dedo esquerdo por cima é uma pessoa teimosa, uma pessoa de opinião, não tem muitos amigos, mas os que tem são fiéis. E entre estar certo e perder uma amizade, ela perde a amizade, mas não abre mão do que ela pensa. Direito é emoção, o esquerdo é mais razão. Aí vocês gostaram, né? Aí você fica de olho aí, ó, no seu namorado ou no seu marido. Qual o dedo, amor? Tem variantes, mas no geral é um pouco assim. Isso não é à toa não. Isso não é à toa não. O meu lado direito, eu só estou explicando isso, é coordenado por qual parte do cérebro? Esquerdo. E o meu lado esquerdo? Pelo direito. Então, o lado de cá, racional, o lado de cá, emocional. E nas mãos é cruzado. Por isso que a gente consegue saber mais ou menos como que a pessoa é, pelo modo que ela cruza as mãos. Mas voltando aqui, isso é só para chamar a atenção. Para que você vai pedir a Deus serenidade? Para não ficar sofrendo que você não pode mudar. Eu tenho na minha vida, só para eu saber, alguém tem na sua vida alguma coisa que você não pode mudar? O que Deus tem que me dar? Serenidade. Tem alguma coisa na sua vida que não mudou, porque você está esperando alguém fazer o que só você pode fazer? Deus tem que dar o que para você? Coragem. E para você saber uma e a outra, Deus tem que dar o que? Aprender a oração, gente. Reza do seu jeito. Eu rezo. Meu Deus, no dia de hoje, me dê serenidade. Eu ficar calmo. E não me estressar com o que eu não posso mudar. Aceitar o outro como que ele é. Mas me dê coragem para quando eu ver que alguma coisa eu posso mudar, que eu mude. Se depender de mim, que eu faça. E me dê, Senhor, sabedoria para eu saber quanto que é um e quanto que é outra. Tem hora que eu fico meio cafuso. Amém? Mas a oração continua. Aqui que é bonito.
Ah, padre, o que é, minha filha? O que é? Se eu soubesse isso ontem. Um dia eu fui fazer uma palestra lá em Juazeiro do Norte. Até um abraço aí, pessoal de Juazeiro. Quando eu desci do palco, era um palco grande, tinha um pessoal assim, para eu entrar na van, tinha um senhor, acho que eu já contei isso aqui, um velhinho assim, ó, com a cara de matreiro. Eu querendo ser muito simpático, cumprimento um, cumprimento o outro, fui a dele. O senhor tá bom? Graças a Deus. E a Padinho Cícero? Lá todo mundo é Padinho Cícero, né? Devoção forte de Juazeiro. Falei, e aí? O senhor veio pro evento? O senhor tá animado? Todo ano eu venho. Falei, que bom. Acabei de fazer a pregação agora. O senhor gostou? O arrependimento de perguntar isso. O senhor gostou? Ele falou comigo assim, não. Eu falei, nossa senhora, se tivesse um buraco eu entrava. Mas aí eu quis saber que a gente tem que melhorar também, né? Eu falei, mas o que o senhor não gostou? Ele falou assim, o senhor demorou demais vir aqui. Eu tinha que escutar o que o senhor falou há uns 30 anos atrás. Aí eu entendi que ele não viveu o que poderia. Só que essa prece, meus irmãos, ele estava sofrendo por algo que ele não podia mudar. O que é que todos nós não podemos mudar? Passado. Para de sofrer por aquilo que já foi, por aquilo que não é mais. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Já era. Passado não existe. Ai, meu Deus do céu, estou com medo do meu futuro. O que vai ser? Vou morrer de quê? Eu vou ficar doente, eu não vou. A pessoa que está comigo vai me trair, não vai. Passado, memória. Futuro, projeção. Presente, realidade. Por isso que a oração continua. Dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso. Sabedoria para discernir um ao outro. A oração continua. Vivendo um dia de cada vez. Repita. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Quem aqui quer ser mais feliz a partir de hoje? Quem aqui quer ser 100 vezes mais feliz do que é hoje? E quer o conselho? Eu vou te dar agora o conselho. E se não funcionar, você pode me procurar. Padre, o senhor é mentiroso, o senhor é um charlatão. O senhor fala e não funciona. Quer ser mais feliz? Viva um momento de cada vez intensamente. Você está tomando banho? Pense só no banho. É o banho. Você está comendo? Se concentre no que está no prato e na boca. Você está com alguém? Se concentre toda a sua atenção nessa pessoa. Vai brincar com um cachorrinho, um gatinho, atenção no animalzinho. Vai estudar, atenção focada. Qual que é o nosso problema? Nós nunca estamos no presente. Você está tomando banho e vai pensar, o que eu vou fazer no jantar? O que eu vou fazer amanhã? Ai meu Deus, a pessoa me fez raiva hoje na rua. Ódio. Está conversando com alguém, está pensando na novela. Está pensando no cachorro. Está no trabalho, quer estar com a família. Está na família, está pensando no trabalho. Está namorando, lembra do colega. Está com um colega, né? Ou não é assim a nossa mente? Você quer ser feliz de verdade? Viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada vez intensamente. Tá bom, padre, entendi. Como? Pedindo a Deus serenidade, para você não mudar o que você não pode. Coragem para mudar no dia e no momento que você pode. E sabedoria para saber se você pode mudar ou não pode. Simples assim. E Jesus já falou isso, não já? Olhai os pássaros do céu. Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, mas nenhum morre. Nem o rei Salomão se vestiu como um lírio. A cada dia basta o seu cuidado. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. A cada dia o seu cuidado. Não tem como cuidar do ontem. Não tem como cuidar do amanhã. Nós só podemos cuidar do vivendo um dia de cada vez,
desfrutando o momento de cada vez. Repita comigo, neném. Aceitando as dificuldades. Se você vê, você tem que conhecer a pessoa. Quem não conhece, faz não. Se você conhece quem vem à missa com você, pega a pessoa e fala assim: aceita a dificuldade, balança aí. Aceita a dificuldade. Olha para cá. Qual que é o problema nosso? Fala a verdade pro padre. A gente aceita a dificuldade? A gente reclama. Fica com bico. Tem gente que fica com bico. Marido e mulher sabe disso. O marido fez um negócio que eu não gosto, a mulher, ó. Dois bicudos num beijo, não é verdade? Gente, a oração está me ensinando. Eu não tenho que reclamar das dificuldades. Eu tenho que aceitá-las. E aceitar não é gostar. O verbo gostar é uma coisa. Aceitar é outra coisa. O que é aceitar? É não ficar brigando para não ser o que é. Se existe a dificuldade, adianta você reclamar? Você tem que rezar: meu Deus, me dê serenidade, para eu saber se as dificuldades eu posso mudar ou eu não posso mudar. Se puder, coragem. Se não puder, serenidade, ponto final. Aceitando a dificuldade, não mudar a realidade. Aceitar é viver aquilo que é, e não aquilo que você gostaria que fosse. Porque isso me leva à paz. Quando você aceita o que você está vivendo, você tem... Posso contar um segredo? Quem aceita o que vem, se livra disso mais rápido. Eu conheço muitos médicos, fala: padre, tratar uma pessoa que está com câncer, que ela aceita a doença, é muito diferente do que alguém que está revoltado. A pessoa revoltada parece que não faz efeito. A pessoa que aceita, que mantém o coração em paz, serenidade, que confia em Deus, o processo de cura é muito mais rápido. A pessoa ela se recupera bem mais rápido do que os revoltados. A oração diz: aceitando as dificuldades. Eu não queria estar doente, mas eu estou. Eu não vou ficar brigando com isso. Serenidade, Senhor, eu não consigo mudar. Se eu pudesse escolher, eu não queria estar doente, mas a doença não me perguntou, ela está aqui, então eu aceito. Para quê? Para eu ter paz, para a cura acontecer mais rápido, para eu me manter sereno, para eu ter coragem para fazer o que eu posso, tomar o remédio, fazer o tratamento, acreditar, receber as pessoas, me arrumar, a mulher arrumar bonitinha, mesmo que põe um lencinho na cabeça, toda cheia de vida. Aí fica, perdeu a serenidade, perdeu a paz, não aceitou a dificuldade, reclamou. Devemos aceitar. E por que eu tenho que aceitar a dificuldade? A oração diz: aceitando como Ele aceitou. Leia a Bíblia e veja se Jesus reclamou de estar na cruz por você. Doeu, Ele sofreu, Ele até falou: oh meu Deus, por que me abandonaste? Mas você não viu Ele reclamar, Ele aceitou. No Getsêmani, Jesus está suando sangue, o que Ele diz lá? Pai, eu vou pedir, me afaste desta hora, se foi para isso que eu vim. Então eu não vou reclamar, eu vou aceitar. E a Bíblia diz que lá no Getsêmani, quem que estava lá? O diabo, tentando Jesus. E qual era a tentação aqui? Para ele não aceitar a dificuldade da cruz, mas para ele reclamar. Jesus não reclama, Jesus aceita. E se ela aceitou, nós também podemos aceitar. Agora olha que interessante, repita comigo: vivendo um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez, aceitando as dificuldades,
porque é um caminho para a paz. Aceitando como Jesus aceitou. Agora fala alto. O mundo como é. E não como eu gostaria que fosse. Gente, aceitar as coisas como são é o antídoto para a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, preocupada, infeliz, que reclama, é porque ela quer mudar o que é. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Peraí, já é? É, então aceita, meu filho. Aceita. Não reclama. Quando você aceita o que aconteceu, você começa a desfrutar da paz, da serenidade. Serenidade. Confiando que Deus acertará tudo. Quando você confia que no final vai dar certo, você não reclama, você acredita, você entrega. Mas como é que no final vai dar tudo certo? Contando que eu me entregue à vontade dele. Senhor, faz em mim a tua. Tem gente que é o contrário. Não estou imitando você não. Meu Deus, me dá isso, tal dia, tal horário, desse jeito. Ai, se você não me der, ai, eu nem rezo mais. Tem gente que reza assim? Pede a Deus o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, no dia, horário, até desenha para Deus. Onde está a vontade de Deus? Parece que trocou, né? Deus e a criatura. Não. Eu sou Deus, Ele é a criatura, eu sou o Senhor, Ele é servo, e Ele tem que fazer o que eu quero. E Jesus ensinou no Pai Nosso que não é assim que a banda toca. Seja feita não é a sua, não, é a dele. Quando você aceita a vontade dele, paz, serenidade, tranquilidade. No final vai dar certo. Para que eu seja feliz nessa vida. Uma pessoa feliz nessa vida, ela aceita as coisas como são. Não adianta reclamar, não adianta estressar. Já é. Esteja aberto às surpresas da vida. Deus age na sua vida nas pequeninas coisas. Repita: Deus age na minha vida nas pequeninas coisas. Eu preciso de serenidade, coragem e sabedoria. Tinha um homem muito cristão, temente a Deus, que passou por um atalho numa floresta. Ele começou a ser seguido por 3 ladrões. E os ladrões falavam: nós vamos roubar e nós vamos matar. Aí ele ficou desesperado. Correu. E ele era atleta, né? Correu muito, mas a floresta era muito grande. E a hora que ele olhava assim, tá vindo os 3 assaltantes, mascarados, com arma na mão, com uma peixeira. Eu falei assim: oh, meu Deus, eu estou perdido. Eu falei: não estou conseguindo correr mais não, eu estou sem ar. Meu Deus, manda um anjo de poder, tipo São Miguel, com escudo, com espada de fogo, para colocar esse povo para correr. Eu tenho fé, eu acredito que Deus salva o que nele confia. Ele entrou numa toca, entrou assim num caminho, tinha uma gruta. Ele entrou na gruta e rezou assim: oh meu Deus, me dê muita serenidade agora, porque coragem já foi. E eu não tenho coragem de enfrentar esses 3 não, mas eu tenho serenidade para aceitar o que está para acontecer. Se eles me acharem, eles vão me matar. Senhor, dai-me viver este dia, dai-me viver este momento, aceitando o que está acontecendo, mas crendo no final vai dar certo, porque eu confio na sua vontade. Mas se possível, meu Pai, manda um anjo, manda um arcanjo de poder. Aí ficou assim, e os caras chegando: ele passou por aqui, como ali, ele passou por aqui, quietinho na gruta. Ele falou: meu Deus do céu, cadê o anjo? A hora que ele olhou assim, ó, começou a descer uma aranha. Eu falou: que aranha? Eu pedi um anjo. Aí desceu a aranha desceu,
ele ficou olhando a aranha. Aí a aranha desceu numa folha, rapidamente, ela pulou para outra, pulou para cá, fez uma teia. Ele falou assim: oh meu Deus do céu, eu querendo um escudo de poder, me tá em uma teia. Quanto que uma teia vai salvar um cristão? Eu estou na água mesmo, me dê serenidade para eu morrer em paz. Aí ele escutou, ele entrou aqui, ele foi, escondeu na gruta. Um assaltante falou assim: pegamos o caminho errado, pode voltar, que ele correu, foi para lá. O outro disse: como que você sabe? Eu estou vendo aqui teia de aranha, se tivesse passado aqui, ele tinha arrebentado a teia. Vamos pular de lá. Deus age na sua vida com uma aranha, se Ele quiser. A diferença não é se Deus vai mandar anjo ou vai mandar uma aranha. A diferença é se você acredita que Ele vai prover o melhor para você. Seja o que for acontecendo na sua vida, Deus trabalha a nosso favor. O homem foi salvo de perder a vida por causa de uma teia de aranha. Se Deus fez isso para o cara lá, por que não faz para nós? Porque nós não temos serenidade. Nós ficamos ansiosos com que ele não é do meu jeito. Ah, se não é do meu jeito, de jeito nenhum. Não temos coragem para fazer o que a gente tem que fazer. Eu tinha que resolver esse problema, mas vai piorar, não sei o quê. Sabedoria. Quando é hora de falar? Quando que é hora de calar? Quando que é hora de agir? Quando que é hora de não fazer nada? Qual é o momento de ir e o momento de vir? Prece da serenidade. Serenidade para quê? Aceitar o que eu não posso mudar. Coragem. Mudar o que eu posso. Sabedoria. Saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Serenidade. Calma. Paz. No estresse. Coragem. Quando sou fraco, que eu sou? Quando você notar que não dá conta, é aí que Deus começa a agir em você. Mas você diga: Senhor, eu sozinho não estou dando conta. Me ajude, me dê coragem para enfrentar de cabeça erguida os problemas da pessoa. Não está aqui, mas ele vai dar o testemunho aqui. Ele faz questão de dar. Não é hoje, mas encontrei com um senhor lá no Cego de Jericó. Fez um exame no pulmão, uma tomografia. Estava, não sei com quantos % de câncer. E era muito. E ele acreditou. E a esposa pediu oração. E ele pediu oração. E tanto para a esposa como para quem pediu, eu só disse assim: você tem fé? Tenho. O problema é resolvido. Levanta a cabeça, enfrenta isso aí com coragem. Tenha coragem. Serenidade. Você não pode mudar isso aí. Coragem para enfrentar o que você pode enfrentar. No Cego de Jericó, ele me procurou e falou: padre, eu quero dar o testemunho na missa da família. Eu fiz uma radioterapia, minha médica me chamou com lágrimas nos olhos, porque com a radioterapia, tudo aquela mancha no meu pulmão desapareceu. Havia como uma pinta de caneta. Ela falou que mais uma, eu estou totalmente curado. Ela não acredita, mas ela falou comigo: se você acredita em milagre, pode contar para os outros. Foi um milagre. E ele me disse: eu tive coragem, eu tive fé de saber que no final Deus iria me honrar. Qual foi o salmo da missa de hoje? Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Tem hora de chorar, mas se você chora em Deus, você vai sorrir nele também. Chorar todo mundo chora, gente. Chorar todo mundo chora. Sofrer todo mundo sofre. Problema todo mundo tem. Mas eu quero saber com quem você divide essas coisas. Na presença de quem você está quando a sua cruz pesa. E o que manda no final das contas é o desejo. O que deseja o seu coração? O que mais anseia o seu coração? Havia um homem muito rico.
E que começou, ele viu que esse pessoal mais da zona rural, né, isso na década de 40, 50, não tinha tanto recurso como tem hoje. E ele viu as suas forças se esvaírem. Ele falou assim: eu estou mal, e eu não vou ter muito tempo de vida não. E ele não foi uma pessoa muito boa não. Foi um pouco carrasco, injusto, muito materialista. E ele no leito, muito fraco, ele começou a ver que ele não ia melhorar. E tinha um empregado dele muito de igreja, ajudava na comunidade lá. Ele chamou o empregado e disse assim: João, me dá um conselho. Eu queria sentir o amor de Deus. Eu queria que Deus me desse o amor dele. O que eu preciso fazer? João falou assim: muito simples. Só precisa levantar dessa cama, ir lá no chiqueiro, tirar os porcos, ajoelhar no meio da lama e falar com Deus assim: oh meu Deus, eu sou fraco, me dá o seu amor. Você está louco? Isso eu não faço nunca. João, eu não faço. No outro dia, ele piorou mais. Ô João, eu quero sentir o amor de Deus. O que eu tenho que fazer? Ir lá no chiqueiro, tirar os porcos, ajoelhar no meio da lama e da lavagem, levantar os braços e falar assim: oh meu Deus, eu preciso de ti, dá-me o teu amor. Mas eu não faço isso, nem a poder de reza. 5 dias se passaram. João falou: olha, não precisa repetir não, vamos lá, então me dá os braços. Ele pegou o cara com muita dificuldade, chegou na porta da casa e olhou para o chiqueiro: vamos lá que eu quero sentir o amor de Deus. O João falou assim: tá bom, então não precisa mais não, pode voltar para a cama e deitar. Deus te deu o seu amor. Mas como? Você mostrou que queria de verdade. Para Deus o que vale é o desejo. Você não precisa nem fazer, só de Deus ver que você ia agir, Ele já lhe deu o que você desejava. Ou seja, o que na sua vida você mostra para Deus que você está disposto a fazer com o seu maior desejo do coração? Aquele homem estava disposto a ajoelhar na lama no meio dos porcos para sentir o amor de Deus. Quando ele se levantou para ir, não precisava ir mais. Deus viu o desejo do seu coração. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.
o ensino de Jesus sobre ansiedade. Aí eu já fui nesse texto. Eu vou ler os versículos e vou fazer a explicação contra a ansiedade, para libertar você da ansiedade, para você aprender a lidar com a ansiedade. Mateus 6, 25 ao 34. São 7 ensinamentos. Eu gosto muito de número 7. 7 é um número completo. 7 ensinamentos, não é meu não. Jesus está ensinando 7 dicas para que você vença a sua. Agora que hoje eu vou contar. Antes de começar, se na sua cabeça está assim, no grau que eu estou, tem jeito mais não. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu não dou conta não. Meu irmão, você pode ir embora, porque a sua cabeça já consolidou num bloco de mármore o que você é. Eu sou uma pessoa ansiosa. O que o gênio fala? Então você não fala eu sou, você fala eu estou ansioso, mas eu não sou ansioso. É um momento que eu estou passando, eu vou aprender a me libertar disso. Vamos lá. Foi até repetir um pedacinho da pregação da semana passada, com outro olhar, com outro prisma. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Já começou. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, bebida, comida, corpo, roupa. Não é a vida mais que a comida, e o corpo mais que a roupa? Repita alto. A vida não é o que eu tenho. A vida é o que eu sou. Toda pessoa ansiosa é porque quer algo que ainda não tem. Ela fica ansiosa porque ainda não tem. Então Jesus está falando, pare de ficar ansioso por causa de comida, de bebida, de viagem, de relógio, de conta. Isso aí tudo vai se resolver. Só que você se destrói antes, e depois que tudo se resolve, você continua destruído. A vida é melhor do que tudo que precisamos, e não podemos deixar de viver por causa das coisas materiais. Eu vi um comercial, não sei se é comercial, um anúncio, estou criticando não, que é de um clube, não sei se é BH, se é Contagem, que abriu para o pessoal da região metropolitana, o pessoal que é gari. Aí lá na chamada, falando para eles irem com a família, tinha uma piscina, a piscina, um tamanho assim de uma casa média, uma piscina assim, umas 15 pessoas, tinha assim uns balancinhos, umas casinhas de madeira, uma coisa muito pequena, muito apertada e muito simples. Mas quando a câmera filmou lá com gente, estava menino subindo nos carregador, a piscina cabia 15, tinha 60, o pessoal fazendo churrasco, carne moída. Eu brinquei, um dia alguém falou assim, ô padre, lá na roça a gente faz churrasco de carne moída. Até a pessoa não me chamou para comer não, falou que existe. Aí a família mais humilde, o que ela faz? Ela coloca uma batata, uma cebola, um pedacinho de carne, uma cenoura, uma batata, uma cebola, uma ponta de alho, um pedacinho de pele. Meu filho, você vai em churrasco de lasanha, churrasco de picanha, com lasanha, porque eu gosto de lasanha, por isso que picanha, você vai em certo lugar, o clima está pesado. Você vai em certo lugar, meu filho, não tem muita coisa, o pessoal tocando samba, o pessoal sambando as mesas, os meninos chutando cachorro, uma confusão danada. Você nota que o que faz a felicidade não é apenas o ter, mas é principalmente se você puder juntar as duas, aí nós vamos para a galera, né? Você satisfeito, com uma situação agradável, um lugar que você pode passear, mas não pense que o lugar externo fará com que você melhore internamente. Se você estiver mal por dentro, pode colocar na melhor festa, você não vai achar graça e salgadinho. Você não vai achar graça no canto. Se você só quer uma coisa, ir embora.
Então Jesus está falando um pouco disso. Segundo conselho: olhai para as aves do céu, não semeiam, não ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós mais valor que elas? Qual é o segundo ensinamento? Qual é o primeiro ensinamento? Já esqueceu? É porque eu não resumi para vocês aprenderem. Então vamos resumir o primeiro. Primeiro, o importante não é ter, é ser. Qual é o primeiro? E o segundo? Deus cuida. Jesus que falou, gente, olha os passarinhos. Os passarinhos. Estão vendo? Os passarinhos não plantam, não colhem, não tem celeiro. Deus cuida do passarinho. O que Jesus está nos ensinando? Deus cuida da obra da criação, é obra dele. Ele cuida da natureza. Vós não tem mais valor que um passarinho? Você não vale mais do que um passarinho? Vale ou não? Se Deus cuida de um passarinho, Ele não vai cuidar de você? Então para que ansiedade? Tu és, Senhor, o meu. Terceiro, qual de vós poderá, com todas as tuas forças, acrescentar 1 milímetro à vossa altura? Quem aqui consegue amanhã acordar com 1 milímetro a mais só porque você quer? O que Jesus está ensinando? Não sofra com aquilo que você não pode mudar. Tem gente que sofre com problema que nem é dele. Tem gente que parece um polvo. Pega problema do filho, problema do vizinho, problema do amigo de trabalho. Aí chega em casa e está, eu estou morto. Mas também para carregar tanto problema, acha a perna. Não sofra com aquilo que você não pode mudar. O japonês é muito prático. O japonês diz assim: você tem problema? Tem. Você consegue resolver? Consigo, então não tem problema. Não consigo, então não tem problema. Ele é pontual. Você consegue, resolva. Não consegue, então não tem problema. Não sofra com aquilo que você não pode mudar. Tem coisa que não tem como mudar. E vou tirar um peso das suas costas. Não sofra com aqueles que não querem mudar. Orientou, mostrou caminho, a pessoa não quer, não sofra, mas reze sempre pela pessoa. Mas não sofra, a decisão é da pessoa. Não há como ajudar quem não quer ajuda. Não tem como mudar quem não abre o coração para você. E tem gente que fica sofrendo, ansioso, preocupado. E quando você está assim, a pessoa está, tá nem tchum para você, nem tchum. Jesus está falando, não sofra por aquilo que você não pode mudar. Ser é melhor do que ter. Saber que Deus cuida de mim me tira da ansiedade. Eu não vou sofrer com o que eu não posso mudar, me deixa mais calmo. Quarto, e quanto ao vestuário, por que vocês ficam andando preocupados? Olha o lírio do campo, como cresce, não trabalha, não fia. Salomão com a sua glória nunca teve uma roupa como a deles. Se Deus veste assim uma plantinha, que hoje está bonita e amanhã seca e morre, Ele não vos vestirá a vós, homens de pouca. Qual que é o quarto ensinamento? As coisas exteriores não podem estragar as coisas interiores. Gente que fica preocupado só com aquilo que vem de fora. Vou ajudar muita gente aqui, muita gente não vai gostar de ouvir, mas eu vou falar para ajudar. A palavra do outro tem força sobre você se você não se conhece. Se você sabe quem é você, o que tem os outros falar? E tem gente que quase que morre, mas falou de mim, é mentira. Não tem problema. É mentira?
Então a pessoa não te conhece. Não tem problema. Mas é verdade. Então também não tem problema. Se é verdade, não tem problema. Qual que é o problema? Se é mentira, a pessoa não te conhece. Se é verdade, então não tem problema. Foi o quarto, né? Quinto, não andeis inquietos. Fala que anda do seu lado. Não fique inquieto, não. Não andeis. Toda pessoa inquieta, ela é o quê? Ansiosa. Para de falar. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Isso não é para você ficar assim não, ó. Lá na Praia do Santuário, amanhã. O que você está fazendo? Eu fui à missa do Padre Christian ontem. Ele falou que não é para preocupar nem com o que eu vou comer, nem beber e nem vestir. Eu estou aqui esperando. Ô pena não passar um pombo, meu irmão. E de dar um selo, sei lá que você é bobo. A leitura não está falando em passividade. Ela está falando em quê? Preocupação. Não vos preocupeis. O cristão não pode ficar preocupado. Tem que ficar o quê? Ocupado. Preocupado é ocupado antes da hora. A pessoa preocupada, ela está ocupada antes da hora. E uma pessoa preocupada tira a paz da família toda, porque faz um escândalo num copo, é uma tempestade. Precisamos nos apegar àquele que é mais que comida, bebida, roupa. Estava conversando com a senhora, ela falou comigo assim: padre, sabe o que eu estou fazendo? Eu falei: não. Me fala se é pecado. Eu falei: falo. Meus filhos deram para sair agora. Eram adolescentes, ficaram jovens. Antes eu ficava acordada. Meia-noite, 1, ia na sala, 3, falei: meu Deus do céu, morreu. Foi assaltado. 4 horas, para um carro lá em casa, uma caminhonete. Ele em cima da caminhonete com os colegas. Eu falei: cachorro. E eu aqui morrendo de preocupação. Aí mãe sabe disso, o filho entra, vai a mãe falar ainda: não, meu filho, eu estava preocupado, ele acha ruim ainda. Aí dormi. Ele falou: sabe o que eu faço hoje? Largo o meu celular para tocar, se precisar tocar, põe do meu lado e durmo 9 horas da noite. Mas por que a senhora consegue dormir? Porque, padre, eu aprendi uma coisa, eu já falei isso aqui e ela repetiu. Notícia boa vai de carroça. Tragédia vai de avião a jato. Eu tenho certeza, se o meu celular não tocou, ele está na farra. Que a hora que acontecer qualquer coisa, o primeiro celular que vai tocar vai ser o meu. Então, não adianta eu ficar ansiosa. O que eu tenho feito? Deito e durmo igual uma pedra. Tem manhã que eu acordo, olho na cama e está lá puxando o ronco. Falou: Deus abençoe, voltou em paz. Não é que essa mulher não está cuidando dos filhos. Ela aprendeu a não sofrer por aquilo que ela não pode fazer nada. O que ela pode fazer pelo filho dentro da casa dela, ansiosa porque ele não chegou? Nada. O que essa mulher aprendeu? Vou dormir. Está ganhando horas de sono, está com a pele mais bonita, o marido está mais satisfeito, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será. Deus tem que estar em primeiro lugar. Toda ansiedade, ela é vencida quando você sabe nas mãos de quem você está. E a gente consegue dominar a mente, sim. Porque eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas quando eu tenho alguma coisa que me tira da minha zona de conforto, aí eu fico ansioso. Agora não, que eu já fui uma vez, então percorreu o caminho uma vez, a gente já sabe que vai dar certo. Mas a primeira vez que eu tive que ir a BH sozinho, depois da missa da família, o meu curso de coach, o motorista ia me levar lá 1 hora da manhã. Peguei o GPS é bom,
Mas você erra o caminho e fica louco. Então você não pode errar. Senão ela fala assim, recalculando rota. Mas ela não sabe o que ela está falando. Eu já falei com ela, não fala comigo, você vai recalcular a rota. Recalculando o caminho. Falou, ótimo, pelo menos mudou a rota. Aí fui, ansioso, falou, quer saber de uma coisa? Saí daqui de Vinópolis, pus um CDzinho. Aí fui, passei Itaúna, logo estou chegando ali em Betim. O coração começa, né? Ai, ai, ai. Esse é a mente. Se o pneu fura aqui, hein? 1h da manhã. Se alguém para o seu carro e rouba esse carro, se você erra o caminho do hotel, vai para uma favela. Na hora eu falei, peraí. Quem está falando essas coisas negativas? Aí é minha mente. É o lado de cá, ó. Selfie 1. Falei, não, cala a boca. Aí eu fui buticar. O Ticá está assim, vai tranquilo. Vai chegar tranquilo. Vai fazer o check-in, já está reservado. Chega no quarto, vai ter frutas, vai dormir satisfeito. Falei, não, eu vou acreditar nessa voz positiva. E fui tranquilo, olhando o sinal, o GPS, tá, direita, esquerda. Você chegou ao seu destino. A hora que eu olho assim, a placa do hotel, aí eu... Sabe o que é o nosso problema? A maioria das pessoas ficam ansiosas até ver a placa do hotel. Aí a viagem foi péssima, que a sua cabeça o tempo todo ficou mandando para você informação negativa. Gente, a mente da gente oferece, quem aceita é a gente. Eu calei a minha negativa, falei, não, deixa eu pensar positivamente. Estou indo feliz, é um curso que eu quero fazer, está tudo resolvido, estou com umas frutas aqui, o carro eu abasteci, olhei tudo certinho, a rodovia da boa, vai virar o pneu, vou chegar legal. Pôs lá na Band News, ouvindo notícia, a hora que eu assustei, já estava chegando. A mente, ela luta contra nós. A sua mente, ela joga no time do adversário. Você tem que acostumar a calar a sua mente negativa e potencializar a sua mente. Isso é natural ao homem? Isso é o quê? 2 palavras, 3 palavras. Vamos trabalhar muito isso semana que vem. Permissão, processo e treinamento. Se a sua mente, você não se permite ter pensamento positivo, se você não entra no processo, que não é de hoje para amanhã, é um processo, e se você não aprende, não domina, eu falei a outra palavra, qual é? Treino. Se você não treina, só para ver se vocês estão atentos. Se você não treina, não vou falar o nome não, mas é aqui da igreja a pessoa, é um rapaz. Um falou para o professor, padre, entrei agora para musculação. Falei, opa, isso aí, vai fazer o desenho do corpo, fica legal, vai definir isso aí, tá bom. Perdi essa barriga, falei, ótimo, está precisando. Passou poucas semanas, umas 2, 3 semanas, eu saí. Por quê? Não vi nada. Falei, peraí, mas quanto tempo você vê isso? Quanto tempo? 21 dias que eu estou lá só. Falei, peraí, quantos dias? 21. Desses 21, quantos você foi? 12. São 3 semanas, eu fui de segunda a quinta. Falei, meu filho, você não tem espírito de atleta, porque você não sabe treinar, você não sabe esperar o processo, e você não tem persistência. Você vai na academia, tem gente que assim, entrou para a academia aquele dia, aí levanta um peso de 5, aí já fica assim, ó. Fala assim, meu filho, tem nada aí, não tem absolutamente nada aí. Espera uns 4 meses, 5 meses, para você começar a ver a coisa acontecer. O ser humano está tão ansioso, que ele não espera o processo. A vida é um processo. Por isso que eu falo com a mulher grávida, você é ansiosa? Sou. Eu falo, coitada, 9 meses de ansiedade, não vai adiantar, tem que esperar o processo. Último, não vos inquieteis com nada,
Não fiqueis ansiosos com amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Para cada dia o seu cuidado. Para cada dia está aqui, biblicamente, uma solução eficaz para as pessoas ansiosas. Então marque na sua Bíblia, Mateus 6, 25 ao 34, quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado, leia e volte nesses 7 pontos, e você verá que num desses, você se encaixa. Não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos, não deixe que as coisas externas atrapalhem o seu interno. Reze, confie, espere, não sofra por aquilo que você não pode mudar. Dorme, ocupa seu tempo, saiba que tudo tem um processo, tudo tem uma hora certa para acontecer. E a pessoa ansiosa, das duas uma, ou ela aprende a esperar, ou ela vai ter uma vida de sofrimento, porque o mundo não vai andar mais rápido por causa dos ansiosos. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.
tchau.